Queridos telespectadores, muito bom dia. Este é o programa Despertai para Cristo. Nós queremos saudar a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje queremos falar sobre erguei os vossos olhos. Vamos fazer a leitura no livro de João, capítulo 4, versículo 35, que diz: Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vedes os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Vamos ouvir um hino tocado pelo Wagner e cantado pela nossa pessoa. Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mas que a abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa, que é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer. Só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mas que a abelha precisa da flor. Nós acabamos de ler a passagem aqui em Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 35, que diz: Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vedes os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Meus queridos e amados ouvintes, nós queremos, nesse momento, pedir permissão para entrar no seu lar e dizer para vocês que para nós é uma satisfação e um prazer muito grande poder trazer para vocês este recado de Deus para os nossos queridos e amados ouvintes. Para entender essa passagem, nós queremos falar sobre sonho, visão, ansiedade ou anseio, desejo, almejar. Cristo almejava aqui o melhor para todos nós. Ele queria, ele sonhava alguma coisa muito grande, muito maravilhosa para toda a humanidade. Mas nós queremos dizer que todos nós precisamos de um sonho. Para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa,
nós precisamos almejar, sonhar ou ter uma visão. Ninguém pode construir nada, fazer nada, sem antes imaginar, pensar, sonhar, almejar, ansiar por aquilo que ele deseja realizar. Deus, quando chamou Jeremias e queria que Jeremias fosse levar a sua mensagem, a sua palavra à nação de Israel, Jeremias se achava criança. Ele se achava pesado de boca. Jeremias não tinha uma visão. Jeremias era um profeta, mas não tinha uma visão. Não almejava nada, não tinha propósito. Os seus propósitos eram propósitos aquém da realidade de Deus e da nação para a qual ele estava sendo escolhido para levar a mensagem. Quando Deus falou com ele a primeira vez, ele disse: Senhor, eu sou uma criança, eu sou ainda uma criança. Mas no capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus levou Jeremias até um lugar e disse: Jeremias, o que vês, Jeremias? Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse para Jeremias: disseste muito bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus estava dando para Jeremias a visão da credibilidade, da imutabilidade da sua palavra, que a sua palavra era imutável, ela jamais haveria de mudar, jamais ela haveria de falhar, e Deus mesmo disse que ele velava ou velaria pela sua palavra. Então Jeremias acabava de ter agora a visão da palavra, da imutabilidade da palavra de Deus. O que significa vejo uma vara de amendoeira? O que significa viste muito bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la? Significa que uma vara de amendoeira, naqueles dias, era uma vara de amendoeira. Passando 5.000 anos, a vara de amendoeira continua sendo a vara de amendoeira. E daqui a mais 5.000 anos, a vara de amendoeira continuará sendo a vara de amendoeira. Assim como a palavra de Deus, que não muda, também a vara de amendoeira não muda. Porque ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Jeremias agora tinha uma visão. Essa visão que jamais haveria de se separar dele. Ele estava preparado. Deus colocou uma visão na mente e no coração de Jeremias. Nós vamos encontrar também um homem de Deus chamado Martin Luther King. Ele disse: eu tenho um sonho, uma visão. Eu tenho um sonho. Eu sonhei que tinha partido para bem longe e um dia eu voltaria para ver o que brancos e pretos tinham construído juntos. Esta era a visão dele. A visão dele era a visão de homens e mulheres, brancos e pretos, iguais. Homens iguais diante de Deus. Nós vamos ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Simão Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. E ele foi para o terraço. Essa casa de Simão, o curtidor, ficava em Jope, à beira do Mediterrâneo. E então Pedro subiu para o pátio, a área. E enquanto ele estava ali, orando, meditando, ele teve uma visão, uma êxtase. E ali descia um lençol cheio de animais, répteis, quadrúpedes
animais que eram considerados, que são biblicamente considerados imundos e impuros. A visão disse para Pedro, a voz disse para Pedro: Pedro, pega, mata e come. Pedro olhou e viu que ali tinha animais imundos. Ele disse: Senhor, jamais eu comi, jamais eu toquei em coisa imunda ou impura. A voz disse para Pedro: Pedro, aquilo que Deus purificou, não consideres imundo ou impuro. E mais uma vez a voz disse para Pedro: Pedro, pega, mata e come. E mais uma vez ele disse: Senhor, jamais eu toquei em coisa imunda ou impura. E então a visão desapareceu. Quando a visão desapareceu, uma voz disse para ele: Pedro, aí está chegando alguns portadores vindo da casa de Cornélio, e eu quero que você vá lá e leve a palavra de Deus, porque eles estão clamando. A casa de Cornélio, Cornélio era um gentil. Gentil quer dizer povos não judeus, estrangeiro, povos de outras nações. E eles, os judeus, consideravam os gentios impuros e imundos. Era proibido para um judeu entrar na casa de um gentio, sob pena de ficar imundo até a tarde do dia seguinte. Então essa é a condição. E então a voz disse para Pedro: vá à casa de Cornélio. E quando a voz estava dizendo para Pedro, ali chegou os portadores. Quando falaram a Pedro, Pedro já tinha sido avisado por divina revelação e acompanhou aqueles homens até a Cesareia, a casa de Cornélio. Ao chegar em Cesareia, aquele homem, Cornélio, foi se ajoelhar diante de Pedro. Pedro disse: não faça isso, porque eu sou homem como tu. Tão somente queremos ouvir o que tendes a dizer. Pedro começou então a pregar a palavra de Deus, começando pela vida, pela morte e pela ressurreição e pela a missão redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro estava pregando a palavra, desceu sobre aquele grupo o Espírito Santo, e eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo, e Pedro então batizou-os em água. Então Pedro disse: reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoa. Muito pelo contrário, Ele é rico para com todos os que o invocam. E a partir daquele momento, Pedro teve a verdadeira visão que Deus queria que ele tivesse a respeito da mensagem, da pregação do Evangelho. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 11 e 12 de João, que ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Rejeitaram essa mensagem. Essa mensagem que era para os judeus, que era para todos, foi rejeitado pelos judeus primeiramente. Mas ele diz: mas a todos quanto o receberam, todos quanto receberam a Jesus Cristo, a este foi dado o poder de se tornar filho de Deus, ou de se tornarem filho de Deus. Portanto, meu querido amigo, meu querido ouvinte, nós precisamos de uma visão. A visão de Deus começou com os judeus. Eles rejeitaram a mensagem. E você deve ter sabedoria, entendimento, para não rejeitar essa mensagem. Porque eles rejeitaram e foram colocados de lado. E todo aquele que rejeitar também é colocado de lado. A salvação é para todos. Nós vimos aqui que Deus não faz acepção de pessoa. Ele não está escolhendo
pessoas especificamente. Ele escolheu a todos. Ele veio morrer por todos, para a salvação de muitos. Logicamente, porque todos, infelizmente, como diz a palavra de Deus, no capítulo 3 de João, versículo 18, amaram ou amam mais as trevas do que a luz. Mas eu espero que você, nesta manhã, ame a Jesus, ame a luz e rejeite as trevas. E aceite Jesus no seu coração como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, aqui no capítulo 4, versículo 35, ele disse: erguei os vossos olhos e vede. Jesus Cristo tinha tido um encontro com a mulher samaritana. E a mulher samaritana tinha sido para ele uma amostra do que eram os samaritanos. A sua incredulidade, a sua necessidade. Aquele povo faminto do conhecimento e de Deus. E Jesus Cristo, depois de falar com aquela mulher, depois de conversar com ela, depois de pregar a sua palavra àquela mulher, ela saiu dali contente, alegre e foi anunciar esta palavra aos seus patrícios, aos seus conterrâneos. Meus irmãos, Jesus Cristo saiu dali, eu digo que um tanto triste, um tanto melancólico, se é que nós podemos dizer assim, porque não encontramos outra palavra. Mas o fato é que ele estava contristado por causa da necessidade, sentindo as necessidades do povo, daquele povo, principalmente depois daquela conversa com aquela mulher. Ele disse para os seus discípulos: vocês não dizem que há 4 meses para a ceifa? De fato, faltava ainda 4 meses para a ceifa. Mas ele disse: erguei os vossos olhos e vedes que os campos já branqueiam para a ceifa. Veja vocês que Jesus Cristo estava tendo uma visão, estava tendo um sonho, tinha uma projeção, ele via os campos branquejando para a ceifa. Para Deus, você é uma realidade. Ele vê você realmente já no ponto de colheita. Deus não quer saber se você está em dificuldade, se você crê muito, se você não crê, se você é ateu, se você tem muito pecado, se você tem pouco pecado. Ele sabe que se você deu ouvido a essa palavra, você está pronto, está branqueando para a ceifa. Ele deseja ceifar você, a sua alma, seu espírito, ganhar você, receber você nesta manhã, receber para si mesmo. Meus queridos prezados ouvintes, o tempo de televisão vai saber muito pouco. Nós temos que concluir rapidamente. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: um dia Jesus Cristo vai dizer para algumas pessoas que estão à sua direita: meus irmãos, meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado porque vocês creram, participaram, aceitaram, viveram, trabalharam comigo pelo meu sonho. Porque meu sonho é salvar a humanidade, é ganhar a humanidade. E eu agradeço a vocês porque vocês foram comparticipantes das minhas lutas e dos meus sofrimentos. Mas também ele dirá para a esquerda, para aqueles que estão à sua esquerda: eu sinto muito. Eu quero pedir para vocês perdão, quem sabe, por acreditar que vocês podiam ser comparticipantes dos meus sonhos. Eu pensei que vocês acreditassem no meu sonho, aquele sonho de vitória, aquele sonho de sacrifício, de morte, de ressurreição, que foi um sonho no passado, foi uma projeção antes da fundação do mundo, que veio se realizar agora, no ano 33. Portanto, meus amados ouvintes, espero que vocês não sejam daquele grupo que vai ouvir de Jesus: olha, eu sinto muito, porque vocês não acreditaram e não participaram do meu sonho. Portanto, nesse momento, nós queremos fazer uma oração por vocês, pedindo a Deus que Deus possa continuar abençoando os nossos lares,
o vosso lar. Deus é um Deus de bênção. Deus não deseja nada mal para ninguém. Muitas vezes eu fico um tanto irritado quando vejo acontecer doenças, catástrofe, coisa desse tipo, e as pessoas dizem, foi Deus que quis. Deus até permite, porque Ele, de certa forma, não interfere no círculo normal das nossas vidas. Mas Ele abençoa. Ele deseja as nossas bênçãos. Ele nos prepara para vencer dificuldades. Ele não quer que nós vivamos em dificuldade. Embora nós sabemos que isso aqui não é nenhum céu. Mas podemos viver melhor com a ajuda de Deus. Querido Deus, neste momento, ó Deus, nós queremos te pedir que derrame sobre nós, sobre os nossos ouvintes, o nosso povo, os nossos irmãos, os nossos conterrâneos, que estão passando uma dificuldade muito grande, como o Senhor sabe, dificuldades espirituais, emocionais, dificuldades financeiras. Tu sabe que o nosso Estado, ó Deus, está sofrendo, nosso país, uma situação financeira sem precedentes. Queremos pedir a tua bênção, bênção para aqueles que estão num leito de dor, aqueles que sofrem por doenças, opressões, dificuldades, de toda e qualquer natureza. Ó Senhor Deus, estende as tuas mãos santas e poderosas, abençoe essa nação, abençoe esse Estado, abençoa, Pai, estas famílias, as nossas famílias, a família lagoana. Ó Pai de misericórdia, salva a alma, convence, ó Deus, querido Espírito Santo, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai de misericórdia, nós oramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.